A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt. Graça e paz, nós estamos juntos mais uma vez com muito prazer, com muita alegria no retiro espiritual de carnaval da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Nós vamos começar mais um programa. Essa é a garotada, são jovens da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, um programa muito especial. Eu gostei do que eles falaram. Será que dá para repetir? Vamos lá? 1, 2, 3. Fica então para você o nosso convite, para você continuar com a gente. Nós vamos acompanhar hoje a ministração da Palavra do Senhor com o pastor Wesley. Um ótimo programa para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Momento de louvor. Declara ele você. De uma vez todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é ter. Se arrependa diante dele. Todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu sou Terra, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu sou terra, me ajude a melhorar. Declara a ele, meu filho, o quanto você quer ser melhor. Declara a ele o quanto a presença do Senhor faz você querer ser melhor para ele. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, Eu só pensei em mim. Cante a ele, meu querido. Declare o mais forte que você puder. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. sozinho não consigo mais.
eu não consigo mais, eu sei. Ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Cante a ele. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Tá lindo, meu querido, tá lindo. Se for pro Senhor, meu querido, cante mais forte. Se for pra ele, cante, adore o nome dele. Me ajude a melhorar. Capítulo 5 de Efésios, versículo de número 18. Apenas a parte final que diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Vamos falar em uma só voz? Vamos lá? Mas enchei-vos do Espírito. Para ficar bonito, vamos? Mas enchei-vos do Espírito. Graças a Deus. Podei-vos assentar no nome de Jesus. Todos nós sabemos e conhecemos que essa é uma das epístolas, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão, é uma das epístolas que Paulo escreve. E se você ver comigo o capítulo 3, versículo de número 1, você vai ver de onde Paulo escreve essa epístola. Ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. No capítulo 6, versículo de número 20, ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, quem declarou essa expressão aqui de Efésios 5, versículo de número 18? Quem declarou essa expressão aqui foi o apóstolo Paulo. Mas há algo que tem que ser destacado, e é o que está em 2 Timóteo, se você puder abrir, capítulo 3, versículo de número 16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para uma série de coisas. Mas a palavra que me chama a atenção em 2 Timóteo 3, versículo 16, é a palavra inspirada. Inspirada. Essa palavra no original, ela é theopneustos. Theopneustos. Essa palavra quer dizer que Deus soprou. Ou seja, tudo que está escrito aqui dentro desse livro foi soprado aos ouvidos dos escritores. Deus soprou. Uma outra palavra que merece destaque é o que está em 2 Pedro, capítulo de número 2, ou 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, diz o texto. A sua tradução deve dizer inspirados pelo Espírito.
mas há uma tradução, e eu gosto, que diz movidos pelo Espírito. Essa palavra aí, movidos, no original, eu não tenho conhecimento de grego, tá? Depois alguém no culto final vem, o que é a palavra? Não sei, uma coisinha, uma palavra ou outra. Mas essa palavra aí, movidos no original, é feromenoi. Quer dizer que os escritores, os que escreveram esse livro, eles foram carregados pelo Espírito. Então o Espírito ia falando e o Espírito ia os carregando. Então quando eu olho para Efésios 5, versículo 18, que Paulo escreve, e Paulo diz na parte final, mas enchei-vos do Espírito, você vai ver que aqui o escritor de Efésios 5, versículo de número 18, é Paulo, mas há alguém que está soprando, alguém que está conduzindo. O escritor é Paulo, mas o verdadeiro autor dessa passagem é o próprio Espírito de Deus. Se você ler Efésios, nesses 6 capítulos, existem inúmeras diretrizes, inúmeros apontamentos de como nós, os cristãos, devemos viver. Desde o capítulo 4, versículo 1, até o último versículo do capítulo 6, o versículo 20, você vai ver instruções práticas da forma de viver. E aqui em Efésios, capítulo 5, existe pelo menos algumas dezenas, algumas quantidades de expressões que nos ensinam a como viver. Lá no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. No versículo 2 ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. No versículo de número 11 ele diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. No versículo 15 ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. No versículo 16 ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. E no versículo 17 ele diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E no versículo aí em destaque, versículo 18, na parte A, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. E na parte que eu chamo a atenção, a diretriz que ele dá ali, da nossa forma de vida, na nossa prática de vida, ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Talvez essa expressão não pareça, essa expressão aí, enchei-vos, talvez à primeira vista assim, não pareça, mas essa expressão, enchei-vos, ela é muito rica, ela é muito norteadora, ela é muito pedagógica. Esse verbo aí, enchei-vos, ele é muito esclarecedor, muito ensinador. Ele nos ensina um número de lições muito grande. E eu vou repetir de novo. Não estou falando isso aqui, falsa modéstia não conheço nada do grego. Mas um dia eu vou conhecer, mas não conheço não. Mas essa expressão aqui no original, no grego, é uma expressão muito rica. Essa expressão aqui no original, essa expressão enchei-vos, ela é pleroste. Diga comigo, você pode dizer isso? Pleroste. Pelo menos alguma coisa você pode chegar e falar: eu sei o que é. Pleroste. Desse verbo aqui, pleroste, nós podemos extrair um bom número de lições. E algumas lições que eu quero destacar com vocês aqui, em rápidas palavras, nessa manhã. A primeira lição que nós podemos extrair aqui desse verbo aqui, pleroste, é que esse verbo ele está no imperativo. Esse verbo está no imperativo. E eu
nunca fui bom em português. Na verdade, irmão, acho que eu não sou bom em nada. Eu nunca fui bom em português. E a minha esposa vive me corrigindo e falando: você não sabia que aquela palavra é isso? Cadê ela? Ela está aí, ó. Ela vive me corrigindo e falando que eu falei algo errado. E é verdade, às vezes eu vou olhar depois e falo: Jesus, a palavra não tinha nada a ver. E o povo ainda deu glória. Mas eu nunca fui bom em português, nunca fui bom. Mas até eu que sou ruim em português sei que quando o verbo ele está no imperativo, o verbo no imperativo, ele apresenta o fato, ele apresenta a ação, muitas vezes como uma exortação, como um conselho, como uma súplica. Mas na maioria das vezes, o foco desta palavra no imperativo destaca-se como uma ordem, como um mandamento. E quando você lê Efésios 5, versículo de número 18, que diz: mas enchei-vos do Espírito, essa expressão aqui, ela aparece exatamente no imperativo. Esse verbo aqui, ele está no imperativo. Aqui, quando você olha para esse verbo, enchei-vos aqui, é algo categórico que Paulo está dizendo. É algo de fato sentencial. É algo que não se trata aqui, Paulo não está fazendo menção aqui de uma escolha. Paulo não está fazendo menção aqui de um pedido. Não é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, se você quiser, depois que você for selado pelo Espírito, ou seja, Efésios 1, 13, 14, depois que você aceita a Cristo, você é selado pelo Espírito, você recebe a presença do Espírito. E se você quiser, depois que você receber essa presença do Espírito, se você achar legal, se você achar que é um negócio legal, então você fala assim: eu quero ser cheio do Espírito. Legal. Mas se você não quiser, você diz assim: não, eu não quero ser cheio do Espírito. É uma opção minha. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo: se você quiser fazer essa escolha, se você quiser fazer ter essa decisão de ser cheio do Espírito, você seja cheio do Espírito. Não. O que Paulo está dizendo aqui é uma ordem. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, essa expressão aqui é um mandamento. E para alguns estudiosos, eles dizem, para alguns aí teólogos, eles dizem que se você aceita e você não quer ser cheio do Espírito, para alguns estudiosos, não ser cheio do Espírito, não decidir se encher do Espírito é pecado, Agenda. Terça-feira, ensinamento bíblico às 19 horas. Quinta-feira, libertação pela palavra de Deus às 19 horas. Domingo, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. Domingo, louvor e adoração às 18 horas e 30 minutos. Primeira e segunda quarta-feira do mês, culto da mulher e culto dos homens, às 19 horas. Terceiro sábado do mês, culto dos jovens, às 19 horas. Deixai que o Espírito Santo vos encha. É o sentido original. Eu vou repetir. Deixai que o Espírito Santo vos encha. E aí talvez você está concluindo comigo e você está pensando assim: não estou entendendo. O Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é soberano. Ele não precisa da minha permissão, porque ele faz o que ele quer. Mas só que você tem que lembrar que o Espírito Santo ele é coigual, consubstancial e coeterno, tanto com o Pai Deus e quanto com o Filho Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que lá em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz que
no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus, ele anda no meio dos 7 castiçais. Tenha paciência comigo aí, irmão, tenha paciência. Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio, por quê? Porque a igreja é dele, a igreja é dele. Mas eu acho interessante que ele pode fazer o que ele quiser, a igreja é dele. Mas em Apocalipse 3, versículo 20, a Bíblia diz que, o texto diz: eis que eu estou à porta e bato. E eu fiquei pensando nisso, falei, não dá para entender. Se é dele, se ele pode, por que ele não entra? Porque ele não é mal educado. Mal educado é Satanás, irmão. Você não precisa nem abrir uma porta, abre uma brecha que ele entra. Agora Jesus não, Jesus é educado. Ele só entra em lugar onde ele sabe que o coração daquele que quer receber, de fato, a presença dele. Será que tem coração aberto aqui nessa manhã? Então o Espírito Santo, ele também é educado. O Espírito Santo também é educado. E é por isso que o texto diz deixai, ou é por isso que o texto traz essa ideia, que o sentido aqui no original é deixai que o Espírito Santo vos encha. Deixai. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Nessa manhã, mais uma vez, você vai deixar. Pode entrar Espírito Santo. Pode habitar Espírito Santo, pode limpar Espírito Santo, pode varrer Espírito Santo, pode tirar Espírito Santo, pode jogar fora Espírito Santo. A minha casa é tua, tu senta, tu deita, tu faz da forma que tu quiser. Quantos aqui já abriram a porta do coração para o Espírito Santo? Agora, o sentido é deixai o Espírito Santo vos encher. E aí vai uma outra palavra que eu creio que vale um glória a Deus tímido, mas vale. Sabe qual é? Traz a ideia, essa expressão de Efésios 5, versículo de número 18, traz a ideia de que o Espírito Santo, olha aí, ele quer nos encher. Vou repetir isso aí. Isso aqui traz a ideia de que o Espírito Santo, ele quer nos encher. Ele quer nos encher. Olha que texto precioso, olha que texto precioso. Veja comigo, se você puder, Isaías, capítulo de número 44. Olha o versículo 2. Isaías, capítulo de número 44. Olha o que o texto diz. Assim diz o Senhor. Quem é que está falando, irmão? O Senhor. Vou repetir. Assim diz o Senhor. Então quem está falando aqui é o Senhor. Olha o que o texto diz, versículo 3. Porque, olha o que ele diz: derramarei. Eu amei essa palavra aqui. Eu fiquei vendo essa palavra e eu fiquei analisando essa palavra. Essa palavra é muito linda. A Bíblia fala sobre muitas coisas derramadas. A Bíblia fala sobre muitas coisas derramadas. Algumas coisas são muito negativas. A Bíblia fala, por exemplo, em Gênesis 9, versículo 6, sobre o sangue derramado. Sangue derramado. Além da Bíblia falar sobre sangue, a Bíblia fala em Sofonias 3, versículo 8, sobre indignação derramada, sobre furor derramado. Em Jó 16, 13, a Bíblia fala sobre desprezo derramado. A Bíblia fala em Apocalipse várias vezes sobre a ira derramada. Então existem muitas coisas que estão sendo derramadas, que não são nada boas, mas graças a Deus, a Bíblia não fala só de coisas negativas que são derramadas. A Bíblia também fala de coisas positivas que são derramadas. Quer ver uma coisa positiva que a Bíblia fala que é derramado? Malaquias 3, versículo 10, fala para o dizimista e fala que se você for fiel, você pode fazer prova que ele vai, as janelas vão se abrir e vai derramar bênção. Eu quero profetizar isso aí sobre a tua vida. Quem quiser receber, receba. Deus vai derramar bênção sobre a tua fidelidade financeira. Vai derramar bênção. Eu sei que nessa hora da sede, da vontade de ir para lá, para cá, mas tenta segurar um pouquinho aí comigo. Quem vai tentar segurar um pouquinho aí comigo? Vamos ficar juntos aí, vamos devagarzinho. Olha a unção de Deus descendo aí, olha o caminhão de unção parando aí. Abre a porta
porta e diz: pode entrar, entra na cozinha da minha vida, entra na sala da minha vida, entra no meu quarto. Ei, manda sei, eu que narabando remacei. Eu vim aqui para pregar só um pouquinho, irmão, mas já tem um renovo aqui que está me pegando aí. Eu estava no outro retiro, eu estava falando com os irmãos que às vezes a gente está cansado, mas tem uns irmãos que parece que vem com labareda de fogo aqui embaixo assim, e quando o pregador está meio cansado, ele pega a labareda assim e joga na cabeça dele. E eu acho que tem a mesma labareda que estava lá, está aqui. Pode jogar esse fogo aí, que eu quero é poder, eu quero é unção, eu quero é glória. Quem quer a unção do Espírito aí? Aleluias, aleluias. Mas deixa eu caminhar um pouquinho mais. Xerebacei, Anassai, o que ano remandacando quer. Tem gente aqui apaixonada pela unção. Eu falo: Jesus, me arranca as agendas, mas não me arranca a unção. Me tira o microfone, mas me dá unção. Quem tem unção, irmão, aonde ele chega, alguma coisa diferente. Oh, aleluia. Deixa eu segurar um pouquinho para nós poder caminhar aqui debaixo da graça, que eu quero pregar a palavra aqui nessa manhã. Que coisa linda, que coisa linda. Deus vai te dar olhos ungidos. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer? Mas Deus não vai te dar só olhos ungidos. Deus vai te dar pés ungidos. Aleluia. Você não vai aonde Deus não quer que você vá. Você vai só aonde Ele quer que você vá. Você vai só pisar aonde Ele quer que você pise. Você não vai mais naquele lugar. Ele vai te trazer para lugar separado, para lugar ungido. Quem é que está recebendo aí essa palavra? Aleluia. Deus não vai te dar só olhos ungidos e pés ungidos. Pega a tua mão aí, olha para a tua mão. Deus vai te dar mãos ungidas. Você vai tocar, alguém vai sentir uma diferença. Tem algo diferente na mão dessa moça. Tem algo diferente na mão desse moço. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Daqui, diferente. Você não vai sair daqui. Teve gente que entrou aqui vazio. Você vai sair daqui cheio. Irmão, tem gente aqui que está recebendo tanto poder, outros estão tão indiferentes. Tem gente aqui que está recebendo tanta graça, parece que Deus está palestrando cara a cara contigo, e está mesmo. A glória de Deus está aqui. Do lado esquerdo aqui tem gente que eu estou vendo aqui, olha que coisa linda, tão quebrantado, a presença dele está aqui. Você está dizendo aí: eu quero pregar igual você, irmão. E que sonho é esse? Sonho maior. Deus vai te usar muito mais. Eu vou estar aí para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero que a minha vida ela seja de fato um espelho, mas não me tenha por grande não, porque toda vez que eu pego nesse microfone eu tremo, eu tenho um receio de fazer alguma coisa fora da direção de Deus. O meu maior medo hoje é eu pecar, cair e poder, através de vocês olhar para mim e falar: ele caiu, olha por mim, irmão, para que Jesus me guarde, que eu quero ser um porta-voz do Evangelho. Do lado esquerdo aqui, só do esquerdo, levante a tua mão. Levante a tua mão. Deus vai te usar na palavra. Quem acredita aí, recebe. Deus vai te usar no louvor. Deus vai fazer de você um pastor. Deus vai fazer de você um evangelista. Deus vai fazer de você um pregador. Você sonha: eu quero numa cidade, eu quero em outra. Vai comendo pão. Vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai. Maravilha, olha que bênção, hein? Dá vontade de ficar horas acompanhando esse programa. Que Deus abençoe você. O pastor Wesley está terminando a sua ministração e você de casa acompanhou essa bênção, acompanhou esse milagre. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Com muito prazer, com muita alegria, nós terminamos mais um programa Momentos com Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt.